No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre encerrar ciclos e encarar as conversas difíceis. E aí? Um tema delicado, não? Bastante. E aí aqui eu quero trazer uma abordagem para vocês para a gente começar a identificar a importância da gente encerrar alguns ciclos da nossa vida. E não, eu falo que eu venho de um divórcio, mas há pouco tempo atrás eu precisei encerrar um ciclo profissional e passei por situações onde eu me vi envergonhada por ter que encarar esses desconfortos de encerrar um ciclo. E aí, diante disso, eu falei, poxa, isso é uma excelente pauta para eu trazer aqui para elas. Por quê? Porque a gente tende a fugir das conversas difíceis e tende a empurrar com a barriga, jogar para debaixo do tapete as nossas emoções e encarar o encerramento de um ciclo. E desde quando eu entendi que para algo novo chegar na minha vida, eu preciso abrir espaço para ele, eu comecei a mudar essa mentalidade e comecei a ser mais ágil nas minhas decisões e encerrar ciclos. Eu falo que é um processo evolutivo. Aqui eu vou compartilhar um pouquinho da minha jornada para você, até mesmo para você entender que hoje, esse meu encerramento de agora, claro que foi profissional, é diferente de um relacionamento, que é diferente de outra situação que eu vou trazer para vocês em relação ao trabalho também, mas que envolvia a família. Mas eu consegui identificar mais rápido que não era aquele lugar que eu queria estar e consegui sair mais rápido, me posicionar. Mas mesmo assim, os sentimentos de constrangimento, de vergonha, de inadequação, eles foram muito latentes na minha vida e eu confesso para você que é doloroso encarar isso. Mas vamos lá, só para vocês entenderem o quanto é importante a gente encerrar ciclos quando a gente vê que não faz mais sentido estar ali, que não faz mais sentido continuar, que a gente vê que não tem mais conexão, que não tem mais entrosamento, que não tem mais visão de futuro e que você não pode mudar mais aquela situação. Foi assim que eu decidi, que eu entendi que eu precisava tanto sair de um trabalho de 16 anos na qual eu trabalhava com meu pai, e ali, na verdade, aquela situação, para eu encerrar aquele ciclo, foi necessário o meu filho ter uma doença para eu ter coragem de falar. Só para você entender, porque às vezes as doenças, as situações se apresentam na nossa vida como um convite para a gente agir. E nitidamente eu vi que a doença que meu filho teve quando ele nasceu foi um convite para eu ter a coragem de encerrar um ciclo que já estava falido. Eu não queria estar lá há muito tempo já, só que eu não tinha coragem de encerrar. Eu não tinha coragem de ter a conversa difícil com meu pai. E eu lembro assim nitidamente, parando para pensar para ver gravar esse vídeo, me veio a memória de todos os sentimentos que eu tive para poder ir lá falar com meu pai falando que eu não queria mais, que eu queria encerrar e que a partir dali a gente precisava tomar posições, decisões e ações para que aquilo se findasse e que a gente pudesse resolver. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi um término bastante desafiador para mim. Eu estava com o Gabriel pequeno, o Gabriel apresentou uma alergia alimentar. Diante da doença do meu filho e de posse também da situação que a empresa se encontrava e até mesmo o momento que o país estava, foi em decorrência de uma crise também na área da construção civil, que era a área que eu atuava em 2017, que já tinha acontecido um pouquinho antes. As coisas estavam muito difíceis. A empresa já não conseguia pagar suas contas, já tinha grandes dívidas e a gente precisava fazer algum movimento para poder mudar isso. E de fato existia a opção de eu continuar, mas de uma outra forma, em um outro lugar, dando 2 passos para trás. Mas ali eu entendi que eu não queria mais atuar nessa área. Eu não queria mais trabalhar com meu pai, eu não queria mais trabalhar em família. Eu queria seguir a minha vida, a minha maternidade e fazer as minhas coisas. Mas para tomar essa decisão e trazer essa conversa para o meu pai, meu Deus, como foi difícil, gente, foi muito difícil. Eu trabalhei 15 anos com meu pai e a empresa, entrei numa situação, a empresa teve um crescimento, aí depois veio essa crise, a empresa caiu e tinha dívidas, e tinha funcionários e todas as situações para resolver o encerramento da empresa foi feita por mim. Meu pai, infelizmente, eu acho que ele não soube lidar com as emoções naquele momento
E eu entendo perfeitamente, porque ele era um senhor e sempre viveu aquilo, a vida dele foi aquilo. E ver aquilo acabar desestruturou emocionalmente ele, e eu entendo perfeitamente isso. E aí eu que culminei para poder resolver e fechar e fazer todos os encerramentos necessários para que a empresa finalizasse. Feito isso, eu segui e continuei na minha vida, cuidando do Gabriel, cuidando do Felipe, comecei a empreender. E aí minha vida mudou, mudei totalmente de área, foi onde eu vim para as redes sociais, onde eu tive a minha loja. E é aquilo, para poder o novo entrar, eu precisei encerrar esse ciclo. Eu precisei dar espaço. E é necessário, mas foi muito doloroso. E eu lembro dessa conversa difícil que eu tive com meu pai, de eu expor todos os meus pontos. E diante de uma conversa difícil, e aí eu quero até deixar uma dica aqui para você, o objetivo de uma conversa difícil não é atacar, é falar sobre você. O que não faz mais sentido para você. É você poder expor o que está machucando, o que você não concorda, o que não faz sentido, o que você quer mudar. E até mesmo para avaliar se é possível ajustar a rota. Naquele caso não era possível ajustar a rota, porque de fato eu já tinha me decidido a sair, a encerrar a empresa. E se meu pai quisesse continuar, e assim ele quis, seria numa outra composição, numa outra situação na qual eu ia encerrar tudo e aí ele continuaria. Mas enfim, acabou que não deu certo, ele não quis, não conseguiu gerenciar emocionalmente falando, mas é aquilo, né? Eu tive que entender que cada um tem a sua mochila. E aí aqui eu quero até trazer um dos aprendizados que eu tive nessa jornada toda, é que cada um tem o seu lugar. E por muitos anos eu saí do meu lugar de filha. Eu me pus maior que meus pais. Eu me coloquei num papel de estar acima deles, não no sentido de acima como soberba, tá? É no sentido de estar acima de que eu queria cuidar deles. Olha que insanidade da minha parte. Onde que eu, uma mulher mais nova que eles que passaram por uma vida tremenda, desafiadora, sobreviveram a muitos desafios, eu achando que eu poderia salvá-los, né? E aí aqui eu quero deixar um dos aprendizados que segue comigo até hoje, que a ordem precede o amor. As coisas precisam estar em ordem primeiro, para depois vir o amor. Quando você está com tudo desorganizado, é impossível existir o amor. Quando as coisas estão no seu lugar, aí o amor nasce, o amor acontece. E não é só um amor de homem e mulher, um amor sexual. Eu não sei o nome que tem para se falar disso, tá? Mas um amor, é o amor. E aí outra coisa também que eu aprendi nisso é que eu sou pequena e meus pais são grandes, porque eles vieram antes de mim, eles me deram a vida. Como eu queria ter um posicionamento desse, né? E eu acredito que até mesmo era uma postura minha no sentido inconscientemente por ser a filha mais velha. Enfim, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E, na verdade, esse entendimento ele foi fruto de um processo de autoconhecimento também, de onde eu fui olhar para mim, o que era importante para mim. E é tão difícil a gente olhar para isso, né? Eu falo que é tão desafiador a gente ter a coragem de agir em prol daquilo que é importante para nós. Foi preciso meu filho ter uma doença para eu ter a coragem de encerrar um ciclo que não me fazia mais feliz. Enfim, e assim foi feito. Eu consegui encerrar esse ciclo. Infelizmente, fruto desse ciclo, houve um desgaste familiar muito grande. Mas aí eu também entendi que eu tinha a minha família. E que a minha família, naquele momento, era meu marido, eu e meus filhos. E isso é bíblico, né? Quando você casa, é seu marido, é a sua família, é a sua família, o resto é a sua parentela. E aí eu aprendi isso na pele, eu falo que foi na pele, a me colocar no meu lugar de família, de esposa, de mãe, e sair deste papel de querer estar no controle da família dos meus pais, entendeu? Que meu pai e minha mãe, eles têm total condições de exercer o papel deles e se
e se suprirem e se, enfim, construir o caminho deles, como sempre tiveram, né? Claro que chegou uma fase de uma vida do meu pai que a velhice, a incapacidade, um processo depressivo, a doença tomou conta dele e na qual aí eu e minha irmã acabamos cuidando dele e tendo que intervir de uma forma um pouco mais delicada. Ali era uma postura diante de uma doença. Agora, diante de uma pessoa sã, diante de uma pessoa saudável, produtiva, não fazia sentido nenhum eu ter tido aquela postura, entendeu? Bom, enfim. Aí agora, partindo para um próximo encerramento de ciclo grande que eu tive, que foi o meu casamento. E eu confesso para você que, sem sombra de dúvidas, esse foi o mais difícil. Onde eu tive que olhar para mim. E eu tive que ser egoísta. E eu tive que tomar decisões que doeram na minha pele, dói até hoje algumas coisas, mas eu tenho a convicção de que eu fiz a melhor decisão que eu pude dentro das minhas capacidades. Porque, de novo, lembra as posições? Eu e meu ex-marido, a gente está no mesmo nível. Eu não sou nem maior, nem ele é maior que eu. E entender isso foi fundamental. Só que por muitas vezes eu me colocava dependente dele. Eu não acreditava mais em mim, né? Eu contei isso para vocês. E aqui, lembra, eu sempre vou falar sobre mim, tá? E eu tava num ponto de desconexão tão grande que eu me enxergava pequena, eu me enxergava incapaz, eu me enxergava desconectada, eu estava infeliz, eu não me via como mulher, eu me perdi de mim. E aí, até lendo os meus diários, que eu comentei com vocês em alguns vídeos, que eu tinha a prática de escrever, tanto no meu celular quanto no meu caderno, e olhando para isso, eu vi o quanto desconectada que eu estava. O quanto que eu estava fazendo pelo outro, mas não fazia por mim. E não é pelo outro, digo só para o meu ex-marido. Também por ele, mas pelos meus filhos, pela minha casa, enfim. E não fazia por mim, e não olhava para mim. E fazer este movimento de começar a olhar para mim foi um movimento doloroso, foi um movimento de coragem. Coragem. E aí, quando começou a desconexão entre casal, que eu já relatei aqui no vídeo para vocês, que a gente deu muito certo, eu falo. Eu tenho muito orgulho e eu olho para toda a história e tenho um carinho e respeito muito grande por ela. Mas quando a gente começou a se desconectar um do outro, como casal, como marido e mulher, essa desconexão de eu comigo mesma foi muito maior. E aí eu comecei a me perder de mim. Aí eu fui para fugas, tanto financeiras quanto alimentares, emocionais. Eu não olhava para os meus sentimentos, eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem de expor o que eu estava sentindo. E aí todo esse processo terapêutico foi necessário para eu poder entender que eu precisava me posicionar. E que não tinha nada de errado eu falar como eu me sentia em relação ao meu casamento. E só para vocês terem uma noção, eu não conseguia... Ai, bati o pé. E só para vocês terem uma noção, eu não conseguia falar para ele as coisas. Sabe o que eu fazia? Eu escrevia. Eu escrevia e mandava mensagem. Olha o tamanho da desconexão que eu estava de mim mesma. Olha o tamanho da vergonha que eu tinha para olhar para os meus sentimentos. E aí, ao tentar conversar com ele, e aí ele com as mochilas dele, eu com as minhas mochilas, as conversas não fluíam. Eu pontuava uma coisa, eu trazia uma coisa, ele falava de outra, porque ele falava das necessidades dele e eu falava das minhas. E essa falta de diálogo, essa falta de compreensão, essa falta de entendimento, né, corroborou para que o término chegasse, né? E corroborou para que eu começasse a ter a coragem de encerrar esse ciclo.
né? Porque aí, diante disso, começaram a ter falas, palavras, situações que começavam a me magoar mais ainda. E eu tenho certeza que eu também fazia o mesmo. E eu falo que pessoas feridas ferem. E é verdade isso. Uma pessoa curada, uma pessoa que está em paz, uma pessoa que está feliz, ela não vai definhar contra você algo, uma palavra. Não, ela vai olhar para ela e ela vai entender que é sobre ela, não é sobre o outro. E eu vejo nitidamente isso para Michelle de hoje, para Michelle que quando estava saindo do casamento. Ela estava muito machucada, muito ferida, muito desconectada. E eu tenho certeza que eu feri, né? E, enfim. Mas hoje, diante das situações que se apresentam, eu me vejo muito mais centrada. Eu não sou. Eu não rebato diante das situações. Para algumas coisas eu preciso me posicionar um pouco mais, mas eu falo que tem situações que o silêncio ele é soberano. E é essa postura que eu venho tomando diante de algumas situações, porque hoje é sobre mim, sobre a minha vida, como eu quero me sentir e como eu permito que as emoções cheguem até mim e fiquem comigo. E eu tenho uma postura de ser menos reativa, de ser menos toma lá da cá, sabe? E na verdade, isso foi fruto de um entendimento sobre mim comigo mesma. Porque eu tentava ser mais reativa, mais responder diante das situações que se apresentavam. Mas aí depois eu ficava mal por fazer isso, ou por tentar ser assim, enfim. As minhas conversas difíceis começaram por mensagens no WhatsApp, mas depois eu consegui fazer com que elas fossem verbais entre eu e ele, e aonde eu apontava e falava as coisas que eu estava sentindo, as coisas como eu queria que fossem. E aí ele trazia também os pontos dele, e foi como até mesmo eu disse, teve uma época que ele iria sair, a gente tentou de novo, e só que não deu certo. E, enfim, como eu já relatei no vídeo do casamento, nós tentamos, sim, mas não deu certo. E aí, depois que a gente conseguiu começar a ter conversas difíceis, todas as conversas todas as decisões que eu fui tomando após a gente ter decidido se separar, eu falei para ele. Eu contei para ele de quando eu vim ver essa casa, ele veio conhecer essa casa, eu compartilhei com ele quando eu precisava de comprar o carro, ele participou do processo junto comigo, de quando eu aluguei a casa, de quando, enfim, fui fazendo as coisas. Tudo foi falado, nada foi no escuro ou sem diálogo. Tanto é que eu acreditava que nisso eu me perdi um pouco, tá? Sendo muito sincera com você. Foi por isso que eu ainda até disse que eu romantizei um pouco esse processo do divórcio, porque eu acreditava que a gente conseguiria ter uma amizade, que a gente poderia construir um relacionamento de pais, de pai e mãe dos meninos, na qual a gente pudesse ter bons diálogos e um bom relacionamento em prol disso. Mas eu entendi que ele também tem o momento dele, tem o processo de luto dele. E aí foi onde eu romantizei. Porque eu interpretei de uma forma, ele interpretou de outra, e a gente tem que entender que cada um tem seu tempo. E eu não. As coisas ressoaram para mim de uma forma, ressoaram para ele de outra, e cada um lida de uma maneira diferente, né, diante das situações, e o quanto é importante a gente aprender a respeitar isso, né? E aí eu sigo aqui na minha jornada, respeitando o processo dele, respeitando primeiramente o meu processo, primeiramente o meu, os meus sentimentos. Hoje eu consigo falar as coisas que eu preciso falar, e a maioria das vezes eu me calo diante de algumas coisas que eu não preciso falar, porque o silêncio ele é soberano para algumas coisas. Mas eu sigo sempre no sentido de que o quanto é importante a gente olhar para o que a gente sente e o que a gente quer sentir
e lutar por isso, né? Um processo de divórcio, ele é muito doloroso, ele é muito desafiador, ele machuca, ele faz com que você olhe para várias coisas da sua vida, e principalmente vindo de um relacionamento longo, foram muitos sonhos, muitas coisas que a gente conquistou juntos, não só físicas, mas emocionais, memórias, histórias, e tudo isso é algo que é carregado de vários sentimentos, né? E você transmutar isso, você vir estar solteira, você se colocar no mundo de outra forma, você começar a enxergar a sua rotina de outra maneira, a sua jornada de vida de outra maneira, eu confesso para você que é assustador. Mas hoje, já passados 6 meses, já para mim, as coisas já estão assentadas de outra maneira aqui para mim. Eu vejo que eu encaro as coisas de uma forma mais leve e eu quero que seja cada vez mais leve olhar para esse processo e olhar para trás no sentido de que foi um aprendizado, eu passei, eu sobrevivi, mas não me machuca mais. Eu ainda tenho uma analogia que eu falo que eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Essa cicatriz eu me machuquei, eu era pequena. Eu caí com um copo de café pro meu pai, eu tava levando um copo de café pro meu pai. E eu lembro até hoje a dor que eu senti dessa cicatriz. A gente morava numa casa em São Paulo e era um terreno muito grande. E eu tava levando um copo de café pro meu pai e eu tava andando na beira e eu caí. No que eu caí com o copo. E cortou minha mão. E aí meu pai enfaixou com um pano e me levou pro hospital. E eu não sei o que, eu não lembro, sabe? Eu sei que a gente não tinha convênio, na época eu era pequena. E ele me levou no hospital público e eu lembro nitidamente dele me segurando com mais outra enfermeira e dando o ponto em mim sem anestesia, porque eu chorava de muita dor. Eu tomei 5 pontos, eu lembro até hoje. E eu lembro da dor, eu lembro da sensação, eu lembro da cena dele segurando pra mim. Eu lembro em detalhes de quanto eu chorei. E aí aqui eu quero só até fazer um disclaimer. Eu sempre fui muito chorona. E meu pai falava que eu era chorona demais. Enfim, eu lembro da dor que eu senti física disso aqui. Só que hoje eu olho pra isso e não dói mais. Eu lembro, quando eu falo, eu lembro disso. E é assim que eu acredito que é na nossa vida, diante das dores emocionais que a gente passa. Quando a gente tá passando, tá tudo muito dolorido, tá tudo muito sensível, tá muito machucado. E a gente precisa passar por um processo de cura. E passar por esse processo de cura leva tempo. E só que vai chegar uma hora que você vai olhar para a cicatriz e você vai falar, doeu, mas passou, não dói mais nada, tá sequinho, entendeu? Não dói. É assim que eu acredito que vai ser. Mas ainda estou passando por esse processo, acredito que ele também, da forma dele. Enfim, todos nós eu falo, né? Porque eu falo que é um processo tanto para mim, quanto para ele, quanto para os meninos. E uma coisa que eu adotei e eu encaro agora é não ter medo das conversas difíceis. Hoje, se acontece alguma coisa, eu vou lá e falo. Eu cansei de jogar para debaixo do tapete as conversas difíceis, porque senão isso vai tomar uma proporção muito grande, muito grande. Então, quando você vai lá e trata e conversa num primeiro momento que a coisa ela não tomou uma proporção tão grande, a chance de você ajustar ela é mais rápida. E aí vai de postura de pessoa para pessoa também, eu acho que tem muito isso. Características de perfil de comportamental, características da personalidade da pessoa. Eu falo que eu sou uma mulher muito. Eu não guardo rancor, eu não guardo mágoas, eu esqueço muito rápido das coisas. Por um ponto, isso é muito bom mesmo, porque eu não fico aqui dentro de mim, né? Isso. Só que por outro ponto, eu acabo me esquecendo das coisas, e aí quando você tá numa situação onde volta conversas lá de trás, eu acabo não lembrando. Mas enfim, por isso que agora a postura minha tá uma situação difícil,
Tá tendo um problema, tenha uma conversa. Pontue, fale. Não deixe acumular para que as coisas elas tomem uma proporção. E essa postura vem me ajudando muito nesse meu lado que eu acabo esquecendo das coisas, porque quando tá ali fresquinho eu vou lá e falo. E foi isso que eu acabei sentindo, tanto em relação a essa minha decisão profissional agora nesses últimos tempos, em relação a pessoas que estão na minha vida hoje. Por quê? Porque hoje é assim, eu avalio como que eu me sinto naquele ambiente, com aquelas pessoas, e o que aquilo desperta em mim. Se aquilo não tá bom, ou eu mudo, né? Eu falo que ou eu mudo e tento ajustar, porque determinadas situações a gente tem que tentar esse ajuste. Faz parte de nós, a gente não pode se querer ser também só uma pessoa que, se não for do meu jeito, não vai ser. Não, gente, pelo amor de Deus, aqui nós somos adultas. E aqui quem vos fala é uma mulher que está disposta a mudar. Não é uma mulher que quer só as coisas do meu jeito. Não, muito pelo contrário. Eu estou disposta a ceder, eu estou disposta a ajustar, a conversar e avaliar o que pode ser feito para que ambas as partes estejam bem e o bem-estar de todas, a gente age assim dessa maneira. Mas para algumas situações que você precisa fazer o corte. Você precisa ser certeira, você precisa ser decidida, você precisa... Ainda até esses dias eu falei, você precisa descer do trem rápido, para que a volta não seja tão longa, sabe? Porque quando você entende que você tá numa situação que não faz sentido para você, que não tem a ver com seus princípios e valores, aquelas pessoas, ou aquela pessoa, ou aquela situação desencadeia em você sentimentos que te fazem mal, que te fazem você se desconectar de você, bingo, corta. Não tenha medo de cortar, não tenha medo de falar não, não tenha medo de perder, porque por muitas vezes a gente quer pertencer e a gente foge das conversas difíceis e não encerra os ciclos. Não. Diante de algumas situações você vai ter a conversa difícil, vai tentar ajustar, vai tentar se movimentar para poder continuar. Mas em determinadas situações não é ter nem conversa difícil, é cortar, é finalizar, é encerrar. E entender isso foi fundamental nessas minhas últimas decisões e na minha decisão diária para várias outras coisas também. Desde pequenas coisas, gente, até um lugar que eu vou, se eu não tô me sentindo bem, pronto, sabe? E aí, quanto mais você faz isso, quanto mais você avalia como você se sente em determinadas situações, relações, pessoas, enfim, você consegue afinar esse seu sentimento e começa a ser mais certeira nas suas decisões e ações. Não é um processo fácil, não. Olhar para isso e você se conectar no sentido de que por muitas vezes você vai perder, você vai precisar encerrar, você vai precisar tirar da sua vida para que algo novo venha. E às vezes esse algo novo ele não chega tão rápido e você vai passar um período num vale, eu falo, né? Passando por esse processo nesse vale. Mas esse vale é um processo de autoconhecimento, é um processo de crescimento e que você nunca vai estar sozinha. Se você tiver fé, ele está com você o tempo todo. É assim que eu me sinto, sendo muito, muito íntegra com você. Eu já falei sobre isso, eu nunca tive medo aqui de estar aqui, dessa mudança, medo que eu digo assim, um medo físico, medo racional. Eu tive medo, claro que eu tive vários medos. E lidar com essas emoções vem sendo um desafio. Mas eu sempre me senti cuidada, protegida, guiada, abençoada, sabe? Eu sempre senti isso, que eu sinto que eu tô sendo cuidada por Deus. E eu precisei desconfigurar, desconstruir várias coisas aqui dentro de mim, porque eu achava que Deus não iria se agradar da minha postura por ser uma mulher divorciada. Mas aí eu entendi
que Deus, ele me ama antes de eu ser casada, né? Ele me ama como Michele. Ele não olha os meus papéis. E entender isso fez com que eu me aproximasse e confiasse ainda mais nele para poder seguir no que eu acredito, no que eu estou passando, no processo que eu estou vivendo, nessa jornada que eu decidi atravessar. E hoje, o que eu posso te dizer é que não tenha medo de ter conversas difíceis. Elas são necessárias. Pare de ficar jogando para debaixo do tapete as emoções, as coisas que não estão legais. Para de fingir que você não vê. Nossa, como tem gente que tem essa postura. Não enxerga as coisas que estão ali na sua frente. Gente, a vida é só uma. O tempo vai passar. E aí? Você não vai viver? Sabe? É isso que eu comecei a olhar e falei assim, eu só tenho uma vida. Será que eu vou viver numa infelicidade? Não. E eu quero até aqui dizer que, até mesmo agora, divorciada, eu tenho meus momentos de tristeza e faz parte. A vida não é só alegrias, não são só flores. E entender isso faz parte da vida sendo vida, né? Mas quando você encara as conversas difíceis e quando você não tem medo de encerrar ciclos para poder você abrir novos espaços, as coisas acontecem. E acontecem de verdade. A prova viva é isso aqui que eu tô fazendo aqui hoje. Gravando vídeos, produzindo conteúdo, abrindo meu coração para vocês. E eu tenho certeza que através de histórias a gente aprende. E a gente aprende muito, porque eu adoro ouvir histórias também. Eu adoro aprender com outras pessoas. Eu me inspiro nas histórias de outras mulheres. E aí eu falo aqui, e eu até falei isso para minha mentora semana passada, que uma mulher, quando ela passou por um caminho, não só do divórcio, para qualquer caminho, uma mulher que empreendeu, uma mulher que venceu uma doença, uma mulher que passou por um processo de abuso e se reencontrou como mulher, uma mulher que foi abandonada, enfim, qualquer história desafiadora. Uma mulher, quando ela passou por um caminho, ela dá permissão para que as outras passem também. E uma mulher curada, ela está disposta a servir, ela está disposta a mostrar que tem um caminho. É isso que eu sinto quando eu faço a minha mentoria com ela. É isso que eu sinto quando eu lido com mulheres que estão curadas, que elas não têm rivalidade, não têm ciúmes e inveja, não. Tem parceria, tem aceitação. Por mais que diferentes somos, por mais que eu não concorde com tudo que você faz, ou fala, ou pensa, mas existe respeito e aceitação. Então, uma mulher curada, ela te dá permissão para que você possa também passar por esse caminho. É uma chance de você olhar para você e você colocar no lugar certo as emoções e partir para a vida e viver e ter uma jornada leve. Uma jornada na qual você tem alegria de viver, na qual você faça sentido e você tenha disposição, fé, conexão a cada dia. Eu espero do fundo do meu coração que abrir um pouquinho aqui da minha história tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa seu like, deixa seu comentário também, eu vou adorar saber da sua história. Vocês vêm me contando as histórias de vocês aqui nos comentários de alguns outros vídeos e eu adoro saber. Por mais que às vezes algumas não concordem com o que eu trago, e tá tudo bem, aqui não é para concordar com tudo, não, desde que haja esse respeito, porque eu posso pensar diferente de você, eu posso ter princípios diferentes dos seus, mas desde que haja respeito, é o que importa. E do lado de cá, você vai ter o meu respeito. Eu espero que tenha feito sentido. Um beijo e até o próximo vídeo.